Desde os primeiros séculos, a Carta aos Hebreus permanece como um dos escritos mais profundos e enigmáticos das Escrituras. Quem a escreveu? Qual a verdadeira mensagem por trás de suas palavras? Entre críticas à falsa Torá, revelações sobre o sacerdócio levítico e a supremacia do sacerdócio de Yahushua, este livro expõe verdades que poucos ousam investigar. O que realmente estava em jogo? Prepare-se para descobrir um chamado urgente à fé, firmeza e discernimento. Um eco eterno que ainda ressoa hoje. Você está no canal Os Segredos da Torá, onde desvendamos as Escrituras com profundidade e sem filtros. Aqui, a verdade não é moldada por tradições humanas, mas pela palavra revelada de Yahu. Se deseja caminhar mais fundo, inscreva-se e ative o sino. Escreva nos comentários: quero discernimento para entender a verdade. E junte-se àqueles que buscam mais que respostas, buscam revelação. A Carta aos Hebreus não é apenas mais um livro do Novo Testamento. É uma obra que une profundidade teológica, exortação pastoral e defesa da fé diante de desafios internos e externos. Escrita para crentes que vinham do contexto judaico, ela buscava reacender a emuná, fé, daqueles que estavam sendo pressionados a voltar às práticas antigas da Torá, corrompida por tradições humanas, a chamada falsa Torá, abandonando o caminho revelado em Yahushua. Logo no início, Hebreus apresenta uma mensagem poderosa. Havendo Yahu antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus 1, 1-2. Esse verso já define o tom. O Elohim que falou por Moshe, pelos profetas e pelas promessas, agora fala através de Yahushua, a expressão perfeita de sua vontade. O pano de fundo dessa carta é crítico. Muitos hebreus messiânicos enfrentavam perseguição e isolamento social. Alguns estavam abandonando a congregação, outros voltando ao sistema sacrificial levítico, acreditando que o sacerdócio arônico ainda tinha validade espiritual plena. Era necessário um alerta. O sacerdócio levítico, embora estabelecido por Yahu, tinha sido apenas uma sombra de algo maior e eterno, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, do qual Yahushua é o sumo sacerdote eterno, Hebreus 7:17. O autor denuncia de forma implícita a falsa Torá, não a instrução pura dada por Yahu, mas as distorções e acréscimos humanos que haviam transformado mandamentos em peso e o culto em formalismo. Esse conflito aparece, por exemplo, quando Hebreus 8:13 diz: dizendo nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de desaparecer. Não é a anulação da lei de Yahu, mas o encerramento do sistema de sacrifícios e sacerdócio que apontavam para Yahushua. Além disso, há fortes exortações contra a apostasia. É impossível que aqueles que já uma vez foram iluminados e caíram sejam outra vez renovados para arrependimento. Hebreus 6, 4-6. Essa severidade não é falta de misericórdia, mas o reconhecimento de que rejeitar a obra perfeita de Yahushua é desprezar a própria aliança. Do ponto de vista estrutural, Hebreus é um tratado magistral que combina lógica, profecia e aplicação prática. Ele compara o deserto de Israel com a caminhada da fé, lembrando que a geração que duvidou no deserto não entrou no descanso. Hebreus 3:19. Assim, o descanso prometido, o Shabat celestial, é a esperança final do povo de Yahu. Mas um dos pontos mais debatidos da carta é: quem a escreveu? Desde os primeiros séculos surgiram hipóteses. Paulo, Shaul, Barnabé, Lucas, Apolo, até mesmo Priscila foram apontados como possíveis autores. Cada candidato tem características que se alinham, ou não, ao estilo e conteúdo do livro. Antes de chegarmos à conclusão, é preciso examinar cada um com atenção. No decorrer deste estudo, vamos comparar esses candidatos, analisar evidências internas e externas e entender por que, apesar das divergências acadêmicas, muitos estudiosos ao longo dos séculos reconheceram em Paulo
o perfil ideal para ter escrito esta carta. Desde o início da era messiânica, a autoria da carta aos Hebreus tem sido motivo de debates entre estudiosos, rabinos messiânicos e historiadores. O texto não apresenta a assinatura direta do autor, como acontece nas cartas de Shaul, Paulo, e isso abriu espaço para várias hipóteses. Entretanto, o estilo, a profundidade teológica e o foco na ligação entre a Torá e Yahushua sugerem um autor com formação tanto judaica quanto helenística, com profundo conhecimento das Escrituras e das tradições do povo de Israel. Vamos analisar os principais candidatos apresentados ao longo da história e comparar suas características com as marcas presentes no livro. Barnabé, o levita de Chipre. Barnabé, companheiro de missão de Shaul, era um levita. Atos 4:36, o que o tornava familiarizado com o sistema sacerdotal e o templo. Alguns pais da igreja primitiva, como Tertuliano, atribuíram-lhe a autoria de Hebreus. O argumento é que sua origem levítica o capacitaria a falar com profundidade sobre o sacerdócio aarônico e as funções do templo, elementos fortemente presentes na carta. Pontos a favor: conhecimento do culto e dos sacrifícios, ligação com os crentes hebreus através de suas viagens missionárias, capacidade de argumentar a partir da Torá. Pontos contra: o estilo literário de Hebreus é muito mais refinado e filosófico do que os escritos conhecidos de Barnabé. Não há evidência histórica concreta de que Barnabé tenha escrito textos tão complexos em grego clássico. Falta de menção a detalhes biográficos ou assinatura, algo que seria esperado se fosse Barnabé, menos conhecido do que Shaul. Lucas, o médico amado. Lucas, autor do evangelho que leva seu nome e do livro de Atos, é conhecido por seu grego polido e seu estilo narrativo meticuloso. Alguns sugerem que Lucas poderia ter escrito Hebreus como uma espécie de compilação das ideias de Shaul, já que era seu companheiro constante. Pontos a favor: gosto pelo grego refinado, o que se aproxima do estilo de Hebreus. Convivência com Shaul, o que possibilitaria acesso às suas ideias e teologia. Conhecimento histórico e precisão na redação. Pontos contra: Lucas não era judeu, o que contrasta com a profundidade de conhecimento rabínico presente na carta. A carta aos Hebreus contém citações da Septuaginta, mas interpretadas de forma tipicamente judaica, algo incomum em Lucas. Falta de marca narrativa, que é comum nas obras lucanas. Apolo, o eloquente alexandrino. Apolo é descrito em Atos 18:24 como homem eloquente e poderoso nas Escrituras, nascido em Alexandria. Seu perfil combina erudição judaica e formação helenística, o que poderia justificar o grego sofisticado de Hebreus. Pontos a favor: formação intelectual sólida, conhecimento profundo da Torá, facilidade para debates e defesa da fé. Pontos contra: Apolo não foi conhecido por escrever cartas, e não há tradição antiga que o associe diretamente à autoria. Apesar da eloquência, Hebreus exige não só retórica, mas experiência apostólica direta com Yahushua ressuscitado, algo não atribuído a Apolo. Priscila e Áquila, a possibilidade incomum. Alguns estudiosos modernos sugerem que Priscila poderia ser a autora, possivelmente junto com Áquila, para incentivar os crentes sem expor o nome de uma mulher num contexto de preconceito cultural. A hipótese se baseia na profundidade teológica e na proximidade do casal com Shaul. Pontos a favor: proximidade com Shaul e sua doutrina, capacidade de ensinar, como visto em Atos 18:26. Possível explicação para o anonimato do autor. Pontos contra: nenhuma tradição antiga aponta para Priscila. A carta tem peso apostólico e autoridade, algo que no contexto da época provavelmente teria sido atribuído explicitamente a uma figura reconhecida. Shaul, Paulo, o apóstolo aos gentios e aos judeus. A hipótese paulina é a mais antiga e defendida por muitos na história, especialmente na tradição oriental.
O próprio conteúdo de Hebreus carrega a marca de alguém que viveu no cruzamento entre o mundo judaico e o greco-romano. Shaul foi fariseu, discípulo de Gamaliel. Atos 22:3. Profundo conhecedor da Torá e das tradições de Israel. Ao mesmo tempo, possuía cidadania romana e domínio do grego. Pontos a favor: conhecimento profundo da Torá, dos sacrifícios e do sacerdócio. Uso de raciocínio lógico e exposição doutrinária semelhante às outras cartas. ênfase na superioridade da nova aliança em Yahushua, presente também em 2 Coríntios e Gálatas. Referências pessoais como Hebreus 13:23, mencionando Timóteo, companheiro próximo de Shaul. Pontos discutidos. O estilo grego de Hebreus é mais refinado que o das cartas autodeclaradas de Shaul, o que pode indicar que ele tenha usado um escriba, como Lucas, para compor o texto final. A ausência da introdução típica de Paulo pode ter sido intencional, para não gerar resistência entre os judeus que tinham reservas contra ele. Comparando o conteúdo com Paulo. Ao analisar o conteúdo, percebemos paralelos claros. Tema do justo viverá pela fé. Hebreus 10:38, ecoa Romanos 1:17 e Gálatas 3:11. Uso da tipologia do templo para apontar para Yahushua como cumprimento. Hebreus 9:10 está em harmonia com Efésios 2:19-22. Referências a corridas e lutas espirituais. Hebreus 12:1-2 lembram Filipenses 3:12-14 e 1 Coríntios 9:24-27. Esses paralelos sugerem não só uma teologia comum, mas também um mesmo raciocínio de argumentação, algo muito característico de Shaul. Ao final dessa análise, vemos que cada candidato tem pontos que poderiam se encaixar, mas apenas Shaul reúne todos os elementos: autoridade apostólica, conhecimento judaico profundo, lógica e argumentação, experiência pastoral com crentes hebreus e gentios e conexão direta com personagens mencionados na carta. No próximo bloco, vamos explorar as nuances mais avançadas de Hebreus, incluindo o significado do sacerdócio segundo Malquitzedek, a denúncia contra a falsa Torá, e como essa carta se mantém profeticamente relevante até hoje. A carta aos Hebreus é um verdadeiro tratado espiritual que ultrapassa a simples exortação pastoral. Ela revela o que estava oculto por séculos, a transição definitiva do sacerdócio levítico para o sacerdócio celestial de Yahushua, segundo a ordem de Malquitzedek. Para entender essa revelação, precisamos mergulhar em 3 pilares que estruturam toda a carta: a denúncia contra a falsa Torá, a supremacia do novo sacerdócio e a convocação à perseverança até o fim. A denúncia contra a falsa Torá. É importante deixar claro que Hebreus não combate a Torá pura, dada por Yahu a Moshe no Monte Sinai, mas as distorções e acréscimos humanos que transformaram a lei em peso e o culto em formalidade vazia. A falsa Torá é aquela que se afasta do coração de Yahu e mantém as pessoas presas a um sistema que perdeu sua essência. Em Hebreus 8:7-13, o autor cita a profecia de Irmeyahu, Jeremias 31:31-34, mostrando que Yahu prometeu uma nova aliança escrita nos corações. Essa aliança não anula a lei, mas a interioriza, tirando-a das tábuas de pedra para gravá-la na mente e no coração dos filhos de Israel. O que envelhece e se aproxima do fim, Hebreus 8:13, não é a vontade de Yahu, mas o sistema sacrificial e a intermediação sacerdotal levítica, sombras que apontavam para Yahushua. Shaul, conhecedor profundo da Torá e das tradições dos anciãos, sabia diferenciar entre a lei perfeita de Yahu e as tradições humanas que a sufocavam. Esse discernimento é exatamente o que encontramos em Hebreus, o sacerdócio segundo a ordem de Malquitzedek. Um dos pontos mais complexos e belos da carta é a comparação entre o sacerdócio arônico e o sacerdócio eterno de Yahushua. O autor mostra que o sistema levítico nunca poderia levar o povo à perfeição, pois era baseado em homens sujeitos ao pecado e à morte. Em contraste, Yahushua é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Malquitzedek,
um sacerdócio que antecede a própria Torá, dada no Sinai. Hebreus 7, 1-3. Malquitzedec, rei de Shalem e sacerdote de El Elyon Altíssimo, aparece em Bereshit, Gênesis 14, 18-20, abençoando Avraham. Ele não fazia parte da linhagem levítica, o que indica um sacerdócio superior e independente da lei mosaica. Hebreus 7, 22-25 mostra que Yahushua se torna o garante de uma aliança superior, intercedendo continuamente por nós diante de Yahuk. Essa revelação derruba o argumento de que seria necessário manter o sistema levítico para agradar a Yahu. Ao contrário, aponta que apegar-se a ele é rejeitar o cumprimento perfeito da promessa. A supremacia de Yahushua sobre todas as figuras da história sagrada. O autor de Hebreus constrói uma escalada de comparação. Yahushua é maior que os Malaquim, anjos. Hebreus 1:4-14. É maior que Moshe, o mediador da primeira aliança. Hebreus 3, 1-6. É maior que Josué, Yehoshua, pois conduz a um descanso eterno, não apenas à terra prometida. Hebreus 4, 8-10. É maior que Arão, pois seu sacerdócio é eterno e perfeito. Hebreus 5, 1-10. Essa estrutura mostra que o autor pensa e escreve como um mestre da Torá, capaz de alinhar figuras históricas com seus cumprimentos proféticos em Yahushua. Esse método de argumentação é o mesmo que vemos nas cartas autênticas de Shaul. A convocação à perseverança. Hebreus não é apenas doutrina, é também um clamor apaixonado para que os discípulos não retrocedam. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a preservação da alma. Hebreus 10, 39. O autor lembra que os primeiros crentes suportaram perseguições, prisões e perda de bens, mas mantiveram a alegria. Hebreus 10, 32-34. Ele convoca a corrida da fé, cercados por uma nuvem de testemunhas. Hebreus 12, 1. Olhando para Yahushua, autor e consumador da emuná, fé. Essa exortação é marcada por uma intensidade emocional e pastoral, que se encontra em outras cartas paulinas, como 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. O estilo e o raciocínio paulinos. Mesmo que o grego de Hebreus seja mais polido que o das cartas declaradamente paulinas, há traços inconfundíveis, uso de citações extensas da Tanakh, Antigo Testamento, para sustentar argumentos. Construção de paralelos tipológicos, exemplo, tabernáculo terrestre versus celestial, Hebreus 9, 1-14. ênfase na centralidade de Yahushua como cumprimento da profecia, referência pessoal a Timóteo, Hebreus 13, 23, que dificilmente teria sentido se o autor não fosse do círculo íntimo de Shaul. Muitos estudiosos explicam a diferença de estilo pelo uso de um escriba, possivelmente Lucas, para dar forma final ao texto, enquanto as ideias e argumentos eram de Shaul. Isso explicaria por que o grego é tão refinado, sem perder a profundidade teológica que o apóstolo carregava. O impacto profético de Hebreus hoje. A carta aos Hebreus não é apenas um registro do primeiro século. Sua mensagem ecoa no nosso tempo, quando muitos se perdem entre religiosidade aparente e a essência da fé viva. Assim como no passado, há quem queira reconstruir sistemas antigos, rituais e fórmulas, esquecendo-se de que a obra de Yahushua é completa. O chamado de Hebreus é claro: não retroceder, não trocar a realidade pela sombra, não substituir o sumo sacerdote eterno por qualquer mediação humana. É um convite a viver na plenitude da nova aliança, com a Torá escrita no coração e o acesso direto ao trono de Yahu. Chegamos ao momento de amarrar todas as peças que examinamos até aqui. A carta aos Hebreus não é apenas mais um documento histórico. Ela é uma chave espiritual que liga a revelação do antigo pacto à plenitude da nova aliança em Yahushua, revelando a transição de um sistema de sombras para a realidade eterna. O pano de fundo da carta mostra um cenário de tensão. Crentes hebreus
que haviam abraçado Yahushua como o Messias, estavam sendo pressionados, socialmente, culturalmente e religiosamente, a voltar ao sistema sacerdotal levítico e à falsa Torá, feita de tradições humanas. O autor, conhecendo profundamente as Escrituras e a história de Israel, escreve com autoridade para mostrar que retroceder seria negar o próprio cumprimento das promessas proféticas. Primeiro, recapitulando os pontos principais da carta. A. Yahushua, como a revelação final de Yahu. O texto começa afirmando que o mesmo Elohim que falou por meio de Moshe e dos profetas, agora fala diretamente através de seu filho. Hebreus 1:1-2. Isso estabelece Yahushua como ápice da revelação divina, maior que os Malaquim, anjos, e qualquer mediador humano. B. A transição do sacerdócio. O sacerdócio aarônico, estabelecido para apontar para algo maior, é substituído pelo sacerdócio eterno de Yahushua, segundo a ordem de Malquitzedek, Hebreus 7:24-25. Essa mudança não é uma perda, mas o cumprimento de uma promessa feita muito antes da lei ser dada no Sinai. C. O descanso prometido. O Shabat celestial é apresentado como o verdadeiro descanso para o povo de Yahu, não limitado a um dia ou a uma terra física, mas a presença eterna no reino. Hebreus 4:9-11. D. A nova aliança escrita no coração. Citando Irmeyahu 31, o autor mostra que a obra de Yahushua inaugura uma aliança onde a Torá não é anulada, mas gravada internamente, tornando cada crente um santuário vivo. Hebreus 8:10. E. Advertências contra o retrocesso. O livro é repleto de alertas sérios. Não endurecer o coração, não desprezar a graça, não abandonar a congregação e não voltar ao que Yahu já deixou para trás. Hebreus 6:4-6, 10:25-29. Segundo, comparando os candidatos à autoria, repassando nossa análise. Barnabé tinha o conhecimento levítico, mas carecia da amplitude teológica presente no texto. Lucas tinha o grego refinado, mas não a profundidade da tradição rabínica necessária. Apolo tinha eloquência e domínio das Escrituras, mas não a ligação apostólica íntima refletida na carta. Priscila e Áquila tinham a proximidade doutrinária com Shaul, mas nenhuma tradição antiga aponta para eles. Somente Shaul, Paulo, reúne todos os elementos: formação farisaica e profundo conhecimento da Torá, cidadania romana e domínio do grego, permitindo transitar entre mundos culturais. Estilo argumentativo que alia tipologia, profecia e aplicação prática. Proximidade com personagens mencionados como Timóteo, Hebreus 13:23. Capacidade pastoral de unir exortação e doutrina, como em suas outras cartas. 3. Evidências internas que fortalecem a autoria de Shaul. Há detalhes que, quando conectados, formam um retrato inequívoco. O uso repetido da expressão "o justo viverá pela fé", Hebreus 10:38, encontrada também em Romanos e Gálatas. A comparação da vida espiritual com uma corrida, Hebreus 12:1-2, paralela a 1 Coríntios 9:24-27. A ênfase no acesso direto ao trono de Yahu, Hebreus 4:16, que ecoa Efésios 3:12. A visão de Yahushua como cumprimento de todas as figuras da Torá, tema central em várias cartas de Shaul. Além disso, a ausência de uma saudação inicial típica pode ter sido proposital. Shaul sabia que muitos judeus tinham reservas contra ele. Manter o anonimato no início da carta poderia evitar resistência e permitir que o conteúdo fosse julgado pela mensagem, não pela reputação do mensageiro. 4. O impacto prático da carta na vida atual. Assim como no século I, vivemos tempos em que muitos confundem tradição com verdade e forma com essência. A carta aos Hebreus nos lembra que o acesso ao Pai é direto por meio de Yahushua. Nenhum sistema humano pode substituir o sacerdócio celestial. A fé verdadeira exige perseverança, mesmo sob pressão. Voltar às sombras quando já temos a realidade é retrocesso espiritual. Essa mensagem não é apenas um estudo teológico, é um chamado à firmeza.
Retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23. 5. Por que Shaul se encaixa perfeitamente? Considerando o contexto histórico, o domínio da Torá, o raciocínio lógico, a profundidade profética, a intensidade pastoral e as conexões pessoais mencionadas, Shaul emerge como o autor mais coerente para esta carta. Mesmo que tenha usado um escriba para polir a linguagem, o coração e a mente por trás de Hebreus carregam a marca de seu ministério. A carta aos Hebreus é, portanto, mais que uma defesa da fé. É um chamado eterno para que o povo de Yahu viva pela realidade e não pelas sombras, mantendo os olhos fixos em Yahushua, o autor e consumador da nossa emuná. A carta aos Hebreus é um lembrete vivo de que a fé não é um caminho para os que recuam, mas para os que avançam, firmes na promessa. Ela nos desafia a abandonar as sombras e viver na realidade do reino, onde Yahushua é o sumo sacerdote eterno e perfeito, e onde cada promessa de Yahu é sim e amém. Ao longo desta jornada, vimos que cada linha de Hebreus respira convicção, clareza e urgência. Vimos também que entre todos os candidatos à autoria, Shaul, Paulo, se destaca não apenas pelo conhecimento, mas pela paixão pastoral que marca cada exortação. Ele escreve não como um teórico distante, mas como alguém que sangrou, chorou e perseverou para que a verdade fosse preservada. Essa carta não é um documento do passado. É um chamado para você hoje. Mantenha os olhos fixos em Yahushua. Não permita que pressões ou tradições humanas te afastem da essência. E viva a fé com a coragem de quem sabe que o melhor ainda está por vir. Retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23. Agora é com você. Se esta mensagem falou com o seu coração, escreva nos comentários. Eu viverei pela fé até o fim, e vamos juntos testemunhar essa verdade. Curta, compartilhe. E se desejar apoiar para que mensagens como esta continuem alcançando mais pessoas, utilize o recurso Valeu Demais aqui no YouTube. É uma forma simples, mas muito importante, de manter este trabalho vivo e ativo. Você está no canal Os Segredos da Torá. Aqui buscamos a verdade, sem máscaras e sem filtros, à luz das Escrituras. Se ainda não faz parte desta família, inscreva-se agora e ative o sino para não perder nenhuma revelação.